Olá, bem-vindos ao canal Livros em Áudio. Vamos dar continuidade à leitura do livro da Viuvinha, do José de Alencar. Nós vamos ler agora o capítulo 15. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo capítulo. Então vamos lá para a leitura do capítulo 15 do livro da Viuvinha, do José de Alencar. Vou levá-la, Dona Maria, a mesma casinha do Morro de Santa Teresa, onde começou esta pequena história. São 10 horas da noite, penetremos no interior. Dona Maria acaba de recolher-se depois de ter beijado sua filha. Toda a casa estava em silêncio, apenas havia luz no aposento de Carolina. Esse aposento era a mesma câmara nupcial, onde 5 anos antes aquela inocente menina adormecera noiva para acordar viúva no dia seguinte ao seu casamento. Nada aí tinha mudado, a não ser o coração humano. 5 anos que passaram por esse berço de amor, transformado de repente em um retiro de saudade. Não haviam alterado nem sequer a coloração de um traste ou a cor de um ornado da sala. Apenas o tempo empalidecera as decorações, roubando-lhe a pureza e o brilho das coisas novas e virgens, e a desgraça enlutara a Roma, que se carpia viúva no seu ninho solitário. Carolina estava sentada na conversadeira onde na primeira e última noite de seu casamento recebera seu marido, quando este, trêmulo e pálido, se animara a transpor o limiar desse aposento sagrado para ela como um templo. Justamente naquele momento, esse quadro se retraçava na memória da menina com uma força de reminiscência tal que fazia reviver o passado. O seu espírito, depois de saturar-se do amargo dessas recordações desafiadora, rapidamente a teia de sua existência desde aquela época. Quer saber naturalmente o segredo dessa vida? Não é, minha prima? Aqui o tem. Nos primeiros dias que se seguiram à catástrofe, Carolina ficou sepultada nessa letargia da dor, espécie de idiotismo pungente, em que se sofre, mas sem consciência do sofrimento. Dona Maria e Sr. Almeida, que a desgraça tinha feito amigo dedicado da família, tentaram debalde arrancar a moça a esse torpor da sonolência moral. O golpe fora terrível, aquela alma inocente e virgem, bafejada pela felicidade, sentira tão forte comoção que perdera a sensibilidade. O tempo dissipou esse letargo. A consciência acordou e mediu todo o alcance da perda irreparável. Sentiu então a dor em toda a sua plenitude, e a profunda apatia sucedeu uma irritação violenta. O desespero penetrou muitas vezes e assolou esse coração jovem. Mas a dor, a enfermidade da alma, como a febre, a enfermidade do corpo, quando não mata nos seus acessos, acalma-se. O sofrimento em Carolina, depois de ter torturado muito, passou do estado agudo ao estado crônico. Vieram então as lágrimas, as tristezas e longas meditações, em que o espírito evoca uma e 1000 vezes a lembrança da desgraça, como uma tenta que mede a profundeza da chaga, em que se acha um prazer acerbo no magoar das feridas que se abrem de novo. A pouco e pouco, o que havia de amargo nessas recordações se foi adoçando. As lágrimas correram mais suaves, o seio, que o soluço arquejava, arfou, brandamente a suspirar. E, como o céu pardo de uma noite escura, surge uma estrela que doura o azul. A saudade nasceu na alma de Carolina e derramou a sua doce luz sobre aquela tristeza. Tinha decorrido 1 ano. Começou a viver dentro do seu coração, como umas reminiscências de seu amor, como uma sombra que se sentava ao seu lado, que lhe murmurava ao ouvido palavras sempre repetidas e sempre novas. Sonhava no passado, diferente nisso das outras moças que sonham no futuro. Mas um coração de 15 anos é um tirano a que não há resistir,
e Carolina não contara com ele. Quando uma planta delicada nasce entre a sarça, muitas vezes o fogo queima-lhe a rama e o hastil. Ela desaparece, mas não morre, que a raiz vive na terra, e as primeiras águas brota e pulula com toda a força de vegetação que incubara no tempo de sua mutilação. O coração de Carolina fez como a planta. Apenas aberto, a desgraça o cerrara, mas veio a calma, e ele tornou-se a abrir. A princípio bastou-lhe a saudade para enchê-lo, depois desejou mais, desejou tudo, tinha sede de amor e não se amava uma sombra. O mundo ao longe corria às vezes o pano de uma de suas brilhantes cenas e mostrara a menina refugiada no seu retiro, e na sua saudade de auréola que cinge a fronte das mulheres bela, auréola que aos outros parece brilho de luz, mas que realmente é para aqueles que o trazem chama de fogo. Carolina resistia envolvendo-se na branca mortalha de seu primeiro amor, mas a tela fez transparente, e não lhe ocultou mais o que ela não queria ver. Sentia-se arrastar e teve medo. Teve medo de esquecer. Não descreverei, minha prima, a luta prolongada e tenaz que tentaram na alma dessa menina a saudade e a imaginação. A senhora, se algum dia amou, deve compreender a luta e o resultado dela. O mundo venceu. Carolina tinha 15 anos e não havia libado do amor senão perfumes. Mas, ainda vencida, ela defendeu contra a sociedade as suas recordações, que se tornara então um culto do passado. Entrou nos salões, porém, com esse vestido preto, que devia lembrar-lhe a todo momento a fatalidade que pesara sobre sua existência. Hesitou a admiração geral pela sua beleza. Não houve talento, posição e riqueza que se não rojasse a seus pés. Sabiam vagamente sua história, suspeitavam a virgindade sobre aquela viuvez, e se lhe dava um toque de romantismo que inflava a imaginação dos moços à moda. Chamava-na de a viuvinha. A senhora deve tê-la encontrado muitas vezes, minha prima, no tempo em que começou a frequentar a sociedade. Estava ela então no brilho de sua beleza. Na menina gentil e graciosa encarnara a natureza de mulher, com todo o luxo das formas elegantes, com toda a pureza das linhas harmoniosas. A influência que o vestido preto devia exercer sobre essa organização ardente revelou-se logo. O vestido preto era símbolo de uma decepção cruel, era a cinza de seu primeiro amor, era uma relíquia sagrada que respeitara sempre. Enquanto ela a cobrisse, parecia-lhe que nenhuma afeição penetraria o seu coração e iria profanar o santo culto que votara à Virgem do seu marido. Era uma superstição, mas que a alma não as tem quando a crença ainda não a abandonou de todo. Assim, Carolina tornou-se coquette. Ouvia todos os protestos de amor, mas para zombar deles. O seu espírito se interessava nessa comédia inocente de sala. A sua malícia representava um papel engenhoso, mas o coração foi mudo espectador. Era quando voltava do baile, à noite no salão de seu quarto, que o coração vivia ainda no passado, no meio das tristes recordações que despertavam quando o mundo dormia. Ali tudo retratava a noite fatal. Só havia de mais o luto, e de menos um vulto de homem, porque a sua imagem ela tinha nos olhos da alma. Dizem que não se pode brincar com o fogo sem queimar-se. O amor é um fogo também, e Carolina, que brincava com ele, zombando de seus protestos, acabou por crer. Ela se tinha preparado para combater o amor brilhante, ruidoso, fascinador dos salões, mas não se lembrou de que ele podia vir, modesto, obscuro e misterioso, enlear-se às cismas melancólicas de sua solidão. Esta parte da vida de Carolina é um romance.
Havia 18 meses que, um dia, sua vista, ao acordar, fitou-se na janela que a mucama acabava de abrir para despertá-la. Há um prazer indivisível em embeberem seus olhos na luz de que durante uma noite estivessem privados. Carolina gozava desse prazer, que nos fez parecer todo novo e mais belo do que na véspera, quando descobriu entre o vidro da janela um papel dobrado como uma sobrecarta elegante. A curiosidade obrigou-o a erguer-se, levantar a vidraça e tirar o objeto que lhe despertara a atenção. Era realmente uma sobrecarta, fechada com este endereço: a ela. Não creio que haja mulher no mundo que não abrisse aquela sobrecarta misteriosa. Carolina hesitou 10 minutos, no que mostrou uma força de vontade admirável, porque outras no seu lugar abririam no fim de 10 segundos. Não havia dentro nem carta, nem bilhete, nem uma frase, nem uma palavra, mas uma flor só, uma saudade. Este pequeno acontecimento ocupou mais o espírito da moça do que os bailes, os teatros e os divertimentos que frequentava. Pensou no enigma esse dia e os seguintes, porque todas as manhãs achava a mesma carta sem palavras e a mesma flor. Quando isso tomou ares de uma perseguição amorosa, a moça revoltou-se e deixou de tirar as cartas, que ficaram no mesmo lugar onde as tinham posto. Parecia que o autor dessa correspondência não se importava com a indiferença que lhe mostrava Carolina ou contava vencê-la à força de constância. Uma vez Carolina, não sei como, teve uma ideia extravagante. Começou a sonhar acordada, e como não há loucura que não roce as asas pelo delírio da imaginação, acabou por ver naquela flor misteriosa uma saudade que lhe enviava de além-túmulo aquele que a amava. Abraçando assim o romance da flor com o culto de seu passado, é fácil adivinhar como ele não caminharia depressa ao desenlace. Por mais absurda e impossível que a razão lhe apresentasse, semelhante aliança, o coração a desejava, e ela se fez. Uma noite resolveu conhecer quem era o seu desconhecido. Recostou-se por dentro da vidraça, na penumbra da janela. O aposento não tinha luz. Era impossível vê-la de fora. Esperou muito tempo. Às 2 horas, sentiu ranger a chave na fechadura do portão e se abriu, dando passagem a um vulto. A treva era espessa. Carolina mal distinguia, mas pôde ver o vulto para defronte de sua janela, ficar imóvel, tempo esquecido, e por fim deixar a carta e sumir-se. Durante mais de meia hora, a respiração ardente daquele homem e o hálito suave daquela menina aqueceram uma e outra face do vidro frágil que os separava. Carolina, que defendera por mais de 4 anos a memória de seu marido, que ressentira todas as seduções do mundo, sucumbiu à força poderosa desse amor puro e desinteressado. Carolina amou. Amava uma sombra morta, começou a amar uma sombra viva. Assim chegamos ao final do capítulo 15. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não deixe de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo.